Depois de meses sem se pronunciar sobre o 3 Atlas, a NASA finalmente quebrou o silêncio e divulgou suas fotos sobre o misterioso objeto interestelar. Quer dizer, ela publicou uma foto e com a qualidade bem abaixo da que os astrônomos amadores vinham publicando, para a decepção de muitos. E falando em astrônomos amadores, um deles, conhecido pelo perfil Ray's Astrophotography, vem publicando diariamente seus registros sobre o 3 Atlas e vem batendo de frente com a NASA por isso. Em um de seus vídeos, Ray alega que durante a conferência de imprensa da NASA, eles não divulgaram ao público todas as informações que tinham em mãos. Quais informações? Bom, uma delas é o fato de que o 3 Atlas, na verdade, não apresenta uma coloração branca ou amarelada, mas sim uma cor azul metálica. Ray afirma que o brilho azul metálico indica algum tipo de metal vaporizado, algo jamais visto em cometas. A verdade é que nós não sabemos o que pode causar essa mudança de cor nele. Isso não foi tudo que Ray observou. Durante a conferência da NASA, os cientistas seguiram afirmando que, apesar das anomalias, o 3 Atlas era apenas um cometa um pouco diferente e liberaram uma única foto tirada pela sonda marciana. Mas por que eles não divulgaram as outras fotos? Ou melhor, por que eles nem citaram as outras fotos? Afinal, nós sabemos que sim, há outras fotos dele. Isso porque o Instituto de Pesquisa no Sudoeste dos Estados Unidos enviou 4 satélites chamados Punch para a órbita da Terra. A ideia é que esses satélites ajudem os cientistas a observarem o Sol e entender melhor o efeito dos ventos solares quando eles chegam em nosso sistema solar. Mas acontece que, enquanto os satélites estavam por lá, eles também foram redirecionados para fotografar o 3 Atlas, enquanto ele passava por Marte, e as fotos deles são melhores do que aquela que a NASA revelou. Foi por causa dessas fotos que Ray pôde analisar bem o nosso misterioso visitante interestelar e fazer alguns cálculos bem assustadores. Por exemplo, ele chegou à conclusão de que o 3 Atlas tem um diâmetro aproximado de 17 mil quilômetros, um valor absurdamente alto para um cometa. E talvez por isso, Ray seja o único que chegou a este número. A título de comparação, o nosso próprio planeta possui um diâmetro de apenas 13 mil quilômetros. Durante a conferência, a NASA já tinha acesso a essas fotos e esses dados, mas resolveram nem tocar no assunto. Mas Ray não foi o único astrônomo amador a revelar algo que a NASA preferiu não falar, nem mencionar. Michael Jagger, outro astrofotógrafo que vem registrando suas próprias imagens do 3 Atlas. Recentemente, ele divulgou sua mais recente fotografia e destacou um detalhe surpreendente: a presença de uma anticauda. Essa anticauda está apontada diretamente para o Sol e, conforme Jagger afirma, parece quebrar todas as regras conhecidas da física cometária. O mais comum é que cometas tenham as suas caudas apontadas sempre na direção oposta ao Sol, justamente pela pressão da radiação solar e vento solar. Sim, nós já analisamos antes alguns casos raros de uma anticauda em cometas, porém, elas são sempre temporárias e quase sempre uma ilusão de ótica. Essa é a grande diferença do 3 Atlas. Sua anticauda está longe de ser apenas uma ilusão de ótica. Ela é um fluxo físico e ativo que também não é apenas temporária. Algumas das imagens mais recentes feitas por Jagger mostram outro detalhe estranho. Além da cauda principal do 3 Atlas, aparece também uma segunda faixa muito fina, quase como se as duas estivessem andando juntas pelo espaço. Isso não deveria acontecer. Em cometas normais, quando a poeira e os gases são liberados, cada parte segue o seu caminho e se dispersa. Mas no 3 Atlas, essas duas faixas ficam paralelas e alinhadas, lado a lado, como se tivessem algum tipo de organização. Ou seja, além da anticauda, é quase como se também tivesse duas caudas. Para quem defende explicações mais fora da curva, esse alinhamento é importante porque sugere um comportamento controlado e não uma bagunça natural de poeira sendo empurrada pelo Sol, como é o que acontece com os cometas.
Se fossem emissões naturais, elas deveriam se separar, mas não se separaram. Além disso, a coma, que é aquela nuvem em volta do núcleo do cometa, não parece nem um pouco com a de um cometa normal. Em vez de ser redonda e difusa, ela parece esticada, irregular e apontando para uma direção específica. É quase como se algo dentro do objeto estivesse girando ou vibrando e dando forma a essa nuvem. Agora, o detalhe mais curioso é que isso faz um paralelo direto com o trabalho de Ray, que dizia ter visto ondas que se moviam pela superfície do objeto, quase como se o cometa tivesse um tipo de movimento repetitivo interno. A foto de Jagger reforça essa impressão. A coma aparece com listras sutis, como se estivesse pulsando ao longo de um eixo específico. Nenhum cometa natural já registrado mostrou algo assim. Nem mesmo os cometas interestelares que tivemos notícia, como o Oumuamua e o Borisov, apresentaram um comportamento perto disso. Exatamente por isso, há quem acredite na teoria de que o 3I Atlas está interagindo ativamente com o espaço ao seu redor, não apenas reagindo à luz do Sol. Tanto as fotos obtidas por Jagger quanto as de Ray mostram a mesma coisa. A anticauda do cometa continua exatamente na mesma direção, com o mesmo formato e praticamente o mesmo tamanho. Mesmo que entre uma foto e outra exista um intervalo de semanas, mesmo mudando o ângulo do Sol, mesmo em condições diferentes, tudo permanece igual. Em cometas normais, isso não deveria acontecer. A poeira deveria ser empurrada pelo vento solar, mudar de direção ou se dispersar. Mas no 3I Atlas, essa estrutura continua fixa e consistente, como se estivesse presa a algum tipo de comportamento interno. Essas fotos dão voz a cientistas como Avi Loeb, que mais de uma vez já afirmou que o comportamento do 3I Atlas dá a entender que ele está acelerando de um jeito que não combina com a gravidade. Ou seja, ele sugere um artefato artificial. Agora, a grande pergunta em tudo isso é: como 2 astrônomos amadores conseguiram fotografar e perceber tudo isso sobre o 3I Atlas, enquanto a tão poderosa NASA continua com uma foto de baixa qualidade e dizendo que tudo o que acontece é apenas um comportamento normal de um cometa? Não dá para engolir, né, gente? Você arrisca um palpite?